Olá, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus, nosso Senhor, seja rica e abundante sobre a sua vida. Bom estarmos juntos, mais uma classe de discípulos, né? Nossa escola de discípulos, nós temos várias classes, essa é a classe que estuda o livro de Josué. Semana passada nós não tivemos a aula, eu não pude gravar, eu tive um quadro de sinusite, que eu acabei não cuidando, esse quadro acabou ficando bem complicado, bem ruim. Eu tive que procurar um médico, e aí o médico de fato constatou, né, que era uma questão de sinusite, apenas sinusite. Então eu tive que tomar antibiótico e por estar, né, constipado, com dores aqui na face, eu não tive condições de gravar a aula. Mas hoje eu quero trazer com vocês aqui um pouquinho do capítulo 15 e o capítulo 16, que não são capítulos muito longos, são capítulos até curtos, tá? Mas existem coisas nesse capítulo, lições, não apenas na história, né, do que aconteceu com o povo de Israel na conquista da terra prometida, mas lições e histórias que nós podemos tirar para nós, ok? Antes de começar a leitura, como eu sempre gosto de fazer, vamos orar, vamos colocar este tempo na presença do nosso Deus. Feche seus olhos. Convido você a orar juntamente comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo de estudar a Tua Palavra. Ajuda-nos nesta hora a entender aquilo que o Senhor deseja trazer, vivificar nos textos bíblicos, para que nós possamos entender isso para com a nossa vida, possamos aplicá-la, possamos viver, possamos ser bem-sucedidos, porque essa foi a palavra que o Senhor deu a Josué, que ele seria bem-sucedido por onde quer que ele andasse. Se ele guardasse a tua palavra, se ele meditasse nela, se ele não se desviasse nela, e assim a mesma coisa possa ser na minha vida e na vida de cada um que está assistindo essa aula, de cada um, Senhor, que tem buscado a tua face e a tua presença. Graças te dou nessa hora, continua conosco aqui, ó Espírito de Deus, fala conosco, assim oramos e desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, queridos, Josué capítulo 15... você vai lembrar Josué capítulo ali, os outros capítulos 14, os outros anteriores, a gente viu que durante 5 anos, até porque Caleb faz essa contra para nós no capítulo 14, e o que nós podemos entender que este tempo de batalha na terra de Canaã, desde que o povo liderado por Josué entrou, né, cruzou o Jordão, com a conquista de Jericó em diante, até vinha a expressão que a terra repousou, houve paz porque a terra repousou da guerra. Caleb nos deu essa informação no capítulo 14, de que isso aproximadamente durou 5 anos de batalha, até, né, por conta deles foram até a parte sul do território, depois foram para a parte norte, e então nesse momento, com toda essa batalha, com tudo o que aconteceu, aparentemente a terra estava pronta agora, não mais para batalhas e guerras, mas pronta para a sua divisão, né? Pronta para que cada tribo pudesse entender qual área dessa região ela iria habitar. Aqui no capítulo 14 nós vamos ver aqui a herança de Judá, tá? Depois no capítulo 16 nós vamos falar sobre a herança de Efraim, tá? Que ela vai se misturar um pouco com a herança de Manassés também. Mas eu vou explicar isso para vocês no finalzinho dessa aula. Eu vou pontuar algumas coisas para a gente poder depois continuar na semana que vem. Bom, vamos ler aqui. O texto ele vai falar muito dentro de um aspecto geográfico, tá? O que eu vou fazer para ajudar? Para quem está no grupo do WhatsApp, eu vou, assim que eu liberar o link da aula, eu já vou mandar uma imagem com toda a divisão da terra. Essa imagem ajuda, porque a hora que você estiver assistindo, você vai ler aqui o texto que nós já vamos ler, e você vai poder olhar para esse mapa e acompanhar. Eu vou tentar ver se dá para colocar também ali nos comentários do YouTube, ver se é possível colocar aquela imagem ali, até para que quem não está matriculado, inscrito na classe, mas tem acompanhado pelo YouTube, possa também ter essa imagem e possa também acompanhar dessa forma, ok? Esse barulhinho que vocês estão ouvindo aqui é que agora aqui em casa nós temos um novo integrante, né?
Nós temos um pet, nós temos agora um Shih Tzu, um cachorrinho. Ele é bem filhotinho ainda, está com 50 e poucos dias, bem pequenininho. E nós estamos ensinando aqui ele aonde ele pode ir, não pode ir. Então a gente fechou lá com portinha. E aí quando ele tem o caminho dele impossibilitado, né, ele começa a dar esses latidinhos, né? Não são nem latidos, são uns ganidos que ele dá, reclamando porque ele quer que abra a porta para ele sair. Então se durante a aula que você escutar isso, por favor ignore, tá? Porque faz parte do processo aqui, senão ele vai fazer xixi e cocô na casa inteira, né? A gente quer de fato deixar o cachorro bem orientado nesse sentido. Amém, queridos? Então vamos ler o texto bíblico aqui, depois eu vou fazer alguns comentários para vocês aqui. Diz assim, capítulo 15, a partir do versículo 1, a sorte da tribo dos filhos de Judá, essa sorte eu já expliquei, tá? Foi o seu lugar na divisão, onde ficou determinado que Judá ficaria, habitaria, qual é a região, tá? Então não é tirar sorte, né? De fato houve uma divisão da terra, tá? E essa divisão da terra, o lugar que coube, a região que coube, tá? A tribo de Judá. Ele fala, segundo as suas famílias, caiu em direção de Edom, desde o deserto de Zin para o sul, até a extremidade do lado do sul. Foi o seu termo ao sul, desde a extremidade do Mar Salgado, tá? Desde a baía que dá para o sul, sai para o sul até a subida de Acrabim, passa a Zin, sobe do sul a Cades-Barneia, passa por Esron, sobe a Adar, rodeia Carca, passa Asmon, chega ao ribeiro do Egito. As saídas desse termo vão até o mar. Este será o vosso termo do lado do sul. O termo, porém, para o oriente será o Mar Salgado até a foz do Jordão. E o termo para o norte será da baía do mar, começando com a foz do Jordão. Termo que sobe até Bet-Ogla, passando do norte a Bet-Arabá, e sobe até a pedra de Boã, filho de Ruben. Sobe mais esse termo a Debir, desde o vale de Acor, e olha para o norte na direção de Gilgal, que está à subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo passa até as águas de En-Semes, e as suas saídas chegam a En-Rogel. Desde o ponto sobe pelo vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul, isso é Jerusalém, sobe este termo até o cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns, da banda do norte. Então vai o termo desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte de Efron, estende-se ainda até Balá, isso é Kiriate Jearim. Então volta o termo desde Balá para o ocidente até o monte Seir, e passa ao lado do monte de Jearim, da banda norte, isto é Quesalon, e desce a Bet-Semes, e passa por Tima. Segue mais este termo ao lado de Ecrom para o norte, e indo para Sicrom, passa o monte de Balá e chega a Jabinel. Então terminar no mar. Porém o termo da banda do ocidente é o grande mar. São estes os termos dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. Quando vocês olharem o mapa, vai ficar mais fácil de entender. Eu sei que a leitura acaba, né, são vários nomes diferentes, é toda uma região que na verdade a gente acaba não tendo a mínima ideia, né, um conhecimento, às vezes nem um mínimo de conhecimento, precisaríamos de fato estar ali em cima do mapa, mas dá para entender que essa área sul, tá, ela ficou bem concentrada ali sobre a região para Judá, né? Judá ficou muito forte com essa parte sul. Eu vou até ver se eu consigo abrir o mapa aqui. Cadê? Escolhe de discípulos. Eu tinha colocado o mapa em algum lugar. Peraí. Eu estou fazendo assim, gente, porque a câmera está bem aqui no meio, tá? Então às vezes é um pouco ruim de estar olhando. Assim que eu achar a imagem aqui, eu
ponho, assim eu vou falando. Mas tudo bem, isso não vai afetar nada para nós aqui, era só para somar um pouquinho. Mas vocês vão ver no mapa que tem toda uma área sul, aonde fica a área que Judá acabou ficando. Tá? E aqui tem toda uma descrição, colocando para cá, até ali, quando chegar nesse termo, desse termo, a esse termo, desse termo, a esse termo, isso tudo para ajudar, né, ao povo saber que eles iam para aquela região, e ali naquela região, tá, as famílias iriam se abrigar e começar todo um processo agora pioneiro, né, no sentido de, como eu disse, né, algumas cidades fortificadas foram destruídas, foram queimadas e destruídas, mas muitas cidades só foram de fato desocupadas, né, porque os habitantes foram mortos ou fugiram, e a partir daí as cidades de certa forma estavam inteiras. Então em muitos lugares onde o povo, as famílias de Judá chegaram, encontraram cidades ali prontas, né, entre aspas, prontas para morar, prontas para habitar, ok? Que mais aqui? Então eu já falei aqui o local exato em que cada tribo, né, vai receber. Aqui no caso nós estamos falando especificamente agora da tribo de Judá, tá? Aí há uma informação interessante que nós não lemos aqui, mas está do verso 13 até o verso 19, que fala sobre Calebe. Tá? Fala assim: mas a Calebe, filho de Jofoné, deu uma porção no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, Kiriat Arba, que é Hebron. Arba era o pai de Enaque, e Calebe expulsou dali os 3 filhos de Enaque, lembrando que eu já expliquei que Enaque, ele é aqueles homens de grande estatura, que eram chamados de gigantes, né? Que foi inclusive quando os espias voltam, eles falam, eles são gigantes e nós somos como gafanhotos aos olhos deles, porque eram homens de grande estatura. E aqui o texto está dizendo o quê? Né? Que Calebe expulsou dali os 3 filhos de Enaque, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Enaque. Dali subiu contra os habitantes de Debir, cujo nome dantes era Kiriat Sefer. Disse Calebe: a quem ferir Kiriat Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aquisa por mulher. Tomou-a Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e este lhe deu a sua filha Aquisa por mulher. Certo dia, vindo ela a Otoniel, persuadiu-a a que pedisse um campo a seu pai. Quando ela apeou do jumento, Calebe lhe perguntou: que é que tens? Respondeu ela: dá-me um presente, visto que me deste terra seca, dá-me também fontes de água. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. O que vale a pena trazer aqui? Apesar de ser um texto, que, né, depois nós vamos ler do versículo 20 até o versículo final, que é o versículo 63, o que nós vamos ler aqui é muito essa questão, né, da terra, do território, da banda para cá, da banda para lá, do lugar aqui, do lugar ali, e às vezes pode parecer isso muito chato, tá? Mas essa é uma informação histórica muito importante para você entender, né? E também ao mesmo tempo você vê quantos lugares, quantas regiões, né, que foram tomadas. Então você vê assim que agora há uma grande quantidade para o povo. Na verdade, a região onde o povo de Judá ia ficar, e seria uma região assim com muita terra, porque a ideia, queridos, do Senhor era justamente isso, pegar essa primeira geração que entra ali, e agora, através dessa primeira geração, povoar a terra ali de Israel, né? Cada tribo, todas iriam crescer, as próximas descendências, e daqui a pouco você teria uma grande nação ocupando a vastidão do território que foi dado ali pelo Senhor para eles. Daí então, a gente entra aqui nessa questão especial de Calebe, tá? Lembra que eu falei para você que Calebe, ele era quenezeu, tá? Ele, a família do seu pai, eles eram quenezeus, tá? Na verdade, o que dá a entender pela Bíblia é que eles se associaram, né? Eles já tinham aliança, eles se submeteram, eles acabaram se tornando, né, prosélitos na fé judaica.
Então eles eram um povo que, na verdade, há muito tempo eles foram ali absorvidos como um povo que caminhava. Eu até fiz uma alusão, eu acho que talvez foi na aula 14, que eu fiz essa alusão que Caleb e a sua casa, né, já no Antigo Testamento, quando você tem basicamente apenas as tribos e a formação da nação de Israel, né, você vê uma família gentílica que estava caminhando ali, né, e teve parte na herança. Tá? Eles tiveram parte na herança da terra. Então, isso mostra, na verdade, seu apontamento exatamente desse papel dos gentios, como o apóstolo Paulo muito bem trabalhou, né, quando ele fala do zambuzeiro bravo, que é enxertado, né, na videira, né, junto. Então é bem interessante essa questão que você vê. E aqui agora, o que a gente está vendo? Esse trecho do 13 até o 19 vai falar acerca da herança de Caleb. Tá? A herança de Caleb, como foi explicado lá em Josué capítulo 14. Tá? Porque ali a gente vê que ele tomou Debir. Tá? Você olha aqui, Caleb expulsou, verso 14, Caleb expulsou dali os 3 filhos de Enaque. Tá? Quando que Caleb expulsou os 3 filhos de Enaque? Caleb expulsou os 3 filhos de Enaque quando eles estavam na campanha, durante aqueles 5 anos, para tomar a terra. Então ele matou ali, tá? Ele matou e venceu vários gigantes, ele expulsou dali, tá? Ele subiu, verso 15, ele subiu contra os habitantes de Debir, tá? Ele acabou tomando aquela cidade. Eles tomaram aquela cidade porque não houve seguro, não houve como detê-los diante do que o Senhor estava ali então estabelecendo. Só que agora, queridos, o que a gente vai ver aqui? Agora, na verdade, o que o texto mostra dessa questão da herança é como se eles tivessem que novamente tomar isso. Tá? Novamente conquistar essa condição. Então por que a gente enxerga essa questão? Tá? Porque ele já tinha tomado anteriormente e agora ele vai tomar de novo. Né? Tanto que ele fala no capítulo 14 aquela questão que ele tem energia ainda, apesar de estar com 85 anos, ele está pronto para isso. Aí você fala, mas a cidade já não foi conquistada? Foi. Só que a gente tem que entender que o processo inicial foi de tomar, de vencer, de conquistar. Mas depois viriam as famílias para povoar. Se agora, né, como Caleb fala no capítulo 14, ele tem que novamente subir para essa região que ele batizou, que ele chamou de Hebron, tá? Porque essa cidade voltou a ser ocupada. Então, provavelmente o que aconteceu? Durante o tempo da campanha de conquista, eles lutaram, eles pelejaram, e ali aqueles povos que viviam nessa região fugiram, foram mortos ali. Ele venceu ali aqueles 3 filhos de Enaque, mas agora, enquanto, né, lembrando que a mobilidade sempre era muito lenta, não era a cavalo, ou algum outro animal de transporte, não era como nos dias de hoje, que você tem avião, que você tem carros, né, que você consegue andar longas distâncias em pouco tempo. Então, a movimentação ela era complicada. Eles vão embora, então provavelmente essa turma volta para a cidade, tá, que era uma cidade importante, uma cidade-chave daquela região montanhosa. Eles voltam para lá. Então, novamente, quando Josué agora vai tomar posse da herança, tá? Que é o que ele fala no capítulo 14, tá? Do verso 6 até o verso 15, e agora nós estamos vendo novamente essa discussão aqui, só que bem mais apenas informativa, né? Que ele venceu, que ele tomou, para a gente entender agora esse momento, tá? Então, quando houve a primeira invasão foi ali junto com Josué na campanha da batalha. Agora não vai todo mundo subir lá. Agora vai exatamente Caleb,
né, junto com os quenezeus, porque aquele lugar é deles. Então agora eles vão voltar para lá, claro, dentro da porção ali de Judá, tá? Eles vão voltar para lá agora para o quê? Para conquistar, para reconquistar aquele lugar, tá? Que evidentemente voltou para a mão dos filhos de Enaque, que voltou para a mão dos cananeus. Aí, gente, tem uma lição interessante, né? Eu não vou afirmar pelo texto bíblico aqui que nesse momento Judá cometeu um erro, ou Caleb cometeu um erro, tá? Porque eles tinham que destruir tudo e depois voltar para ocupar. E quando eles voltam para ocupar, já existe, né? O povo antigo voltou para a terra. Bom, há uma lição aí, porque muitas vezes, ainda que aqui no texto não apareça isso como um erro, mas às vezes nós cometemos um erro que pode ser parecido com isso aqui. É claro que circunstâncias, cada circunstância é diferente, mas às vezes, queridos, o Senhor tem nos chamado a ocupar lugares, ocupar posições, ocupar papéis. E muitas vezes nós acabamos não fazendo isso. A gente até no primeiro momento, a gente obedece, a gente vai lá, a gente faz, a gente arruma isso, arruma aquilo, mas nós não ocupamos o espaço, nós não preenchemos o espaço. E às vezes nós somos surpreendidos. Por quê? Porque a gente achou que aquela primeira ação já teria resolvido tudo. Mas não houve uma ocupação. Então há uma lacuna e às vezes a gente percebe que quando a gente volta para lá, aquilo que parecia estar resolvido não estava tão resolvido. É a questão que surge aqui, né? Ele já sabe que tem, de alguma forma, né? No capítulo 14, ele já tinha sido informado que os gigantes voltaram ali. Por isso que ele vai lá conversar com Josué no capítulo 14, e ele fala, ó, né, aquela terra que eu quero, aquele lugar, eu vou para lá, eu vou conquistar. Eu estou com 85 anos, mas eu me sinto com a mesma vitalidade de quando eu tinha 40 anos. Ou seja, eu estou pronto para ir para lá. E ele foi. E a gente sabe que ele foi de novo lá junto com o povo, e eles tomaram, eles venceram, né? Eles expulsaram dali tudo aquilo ali, que está aqui no capítulo 15. Eles foram lá e expulsaram, venceram. Então, o que acontece? É a questão da gente entender esses dois momentos da nossa vida. O momento que nós estamos batalhando para ganhar o espaço, que nós estamos batalhando para conseguir ali aquilo, né? Conseguir entrar ali, fazer alguma coisa, e muitas vezes a gente consegue. Muitas vezes a gente consegue fazer, Deus nos dá uma graça, Deus nos dá a vitória, só que daí nós caímos num outro problema, que é o problema de não ocuparmos. Então não bastava, queridos, eles terem toda a terra para eles. Eles tinham que ocupar a terra, eles tinham que se organizar, eles tinham que preencher a cidade, porque se a cidade ficasse vazia, ela voltaria a ser ocupada, ela voltaria a ser atacada. Isso vale para a nossa vida de forma geral, isso vale principalmente para a nossa vida espiritual, porque existe uma obra do Senhor que vai limpando, que vai tirando, que vai apontando, e muitas vezes nós entendemos essas questões, só que depois nós não ocupamos. Nós não ocupamos com o novo de Deus. A gente entende, ó, isso aqui eu tenho que mudar, isso aqui tem que ser feito, mas a grande questão não é apenas o limpar, o tirar, mas aquilo que eu vou passar a fazer, aquilo que eu vou passar. Eu me lembro do Senhor Jesus dizendo isso. Ele fala, olha, aquele que mentia, não minta mais. Ou seja, você parou de fazer aquilo. Mas antes, agora, passe, né, a falar a verdade. Ou seja, eu preciso ocupar a minha mente, o meu coração com a verdade. Não é apenas a questão de tirar a mentira. Não é a questão apenas de esvaziar uma coisa, não é a questão apenas de colocar para fora uma situação que eu não gosto. A questão é o que eu vou colocar para dentro, o que vai ocupar o lugar daquilo, quem vai ocupar o lugar. Observe que ao ponto que o povo de Israel, o Caleb e a sua família não está ocupando ali, já tinha gente ocupando.
Então, sempre, queridos, vai ter alguma coisa ocupando a nossa vida. Eu me lembro quando o Senhor Jesus ele conta essa passagem, né, do espírito imundo, que ele sai de um corpo, ele vai para lugares ermos, para lugares desertos, e aí ele fala, deixa eu voltar lá, deixa eu ver como é que está a minha casa, e diz que ele encontra a casa, a casa arrumada, adornada, mas ela está vazia. E aí Jesus diz que ele chama 7 piores para voltar. E o estado daquela pessoa fica pior ainda. Então, quando eu vejo esses textos bíblicos, eu olho e falo assim, então peraí, não é apenas desalojar, não é apenas repreender o inimigo, não é apenas orar para que um jugo se quebre, não é apenas botar para fora algo que não agrada a Deus na minha vida, mas a questão é o que eu vou colocar para dentro, se eu vou me posicionar, se eu vou ocupar. Então, muitos cristãos erram nisso porque ficam só nessa parte do limpar, do fazer, quando fazem, né? Porque alguns ainda, infelizmente, endurecem o seu coração para ouvir o que Deus tem a dizer. Mas, nesse caso aqui, eu digo que, não, peraí, o que eu tenho que trazer para a minha vida? Eu preciso ocupar minha vida, eu preciso preencher a minha vida. Eu preciso preencher a minha vida com a palavra de Deus, eu preciso preencher o meu coração com a vontade de Deus, com o amor de Deus, com o Espírito de Deus. Porque se eu não fizer isso, ele vai ser preenchido com alguma coisa. E não precisa ser, vai ser preenchido, pastor, vai ser preenchido por um espírito imundo que vai trazer mais 7. Não estou dizendo isso. Eu quis apontar com essa passagem que Jesus fala para mostrar que de uma forma ou outra, sempre alguma coisa vai ocupar. Então que sejamos totalmente ocupados e preenchidos pelas coisas de Deus na nossa vida, pelas coisas do Senhor na nossa vida. Então Caleb vai lá, ele entra, ele toma, e aí ele fala uma coisa interessante, né? Ele diz assim, olha, aqui no verso 16, a quem ferir Kiriat Sefer, esse ferir aqui é tomar, tá? É conquistar. Quem fizer isso, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Então ele promete o que? Olha, eu vou dar a minha filha por mulher. Vou dar a minha filha por esposa de quem conquistar. E o texto diz então que esse moço aqui, o Otoniel, filho de Kenaz era irmão, então na verdade Otoniel é primo de Axa, tá? Ele conquista a cidade, tá? E ele recebe a mão dela. E outra coisa interessante, ele recebe a mão dela e ele recebe ali uma herança, né? E quando eles vão para esse lugar, esse campo que o pai deu, o que acontece? Eles descobrem que a terra é uma terra seca, é uma terra ruim, é uma terra que eles teriam que caçar poços, até achar poço de água. Não era uma terra que passava, né, alguma coisa de água de forma mais natural, como alguns lugares tinham. E aí você vê essa questão de Otoniel e Axa chegando até Caleb, para que eles pudessem ter alguma coisa de água, e Caleb generosamente ele dá as fontes superiores e as fontes inferiores, tá? É interessante porque ele melhora aquela condição, né? Ele dá algo melhor. No primeiro momento ele deu algo que ele achou que fosse ser bom e não era, e ele reconhece isso e faz algo melhor. Aqui eu vejo uma segunda lição, que às vezes a gente está fazendo as coisas e não estamos fazendo o nosso melhor. Mas é interessante porque eu creio que o Espírito de Deus fala isso, e Deus pode usar pessoas para falar isso, e eu acho bacana a questão de Caleb, porque Caleb poderia se sentir ofendido, porque Caleb poderia não ter gostado, porque Caleb poderia falar assim, é o que eu dei e seja feliz, né? Mas Caleb tem uma atitude muito bacana. Caleb então ele libera algo melhor ali para eles. Agora ele vai dar eles vão ter acesso a uma área que tem de fato água, né? Uma área que vai ter essas fontes superiores e essas fontes inferiores, né? Superiores e inferiores. Isso iria ajudá-los tanto no tempo frio quanto no tempo quente.
tá? Então foi muito bacana, porque Caleb ele faz melhor. E eu sempre digo, queridos, que nós podemos fazer melhor, né? Nós podemos até às vezes fazer alguma coisa e isso não é o suficiente, isso não é algo tão bom, né? Eu tenho que pensar muito no que eu acho que é bom e no que o outro acha que é bom. Às vezes, né, Caleb foi lá, deu uma terra, né, que para ele tudo bem, beleza, mas que para o outro não servia. Né? Então eu tenho que tomar cuidado para que eu não queira dar para as pessoas o que eu acho que é bom, mas possa dar aquilo que eu entenda que vai ser bênção para essa pessoa, para a vida dela. Né? E aí o que Caleb faz, ele então cede ali algumas fontes em lugares mais altos, em lugares mais baixos, para Axa e o seu agora marido Otoniel. Ok? Que mais aqui vale a pena a gente falar aqui no texto? Verso 20 até o verso 63, que é o final do capítulo, você vê, se você fizer uma conta aqui, você vai ver que foram muitas cidades, mas muitas cidades mesmo. Fora aqueles povoados, que a gente voltar os capítulos para trás, fora povoados que tinham daquela região. Eles pegaram tudo. Tá? E aqui do verso 20 até o verso 63, há uma divisão de terras em 4 partes. Por exemplo, as cidades no sul são descritas do verso 21 até o 32, depois as cidades nas terras baixas, do verso 33 ao 47, depois as cidades na região montanhosa, dentre as quais nós temos o episódio de Caleb aqui, do verso 48 a 60, tá? Então você vê todas essas cidades e do verso 61 a 62, 4 cidades no deserto próximo ao Mar Morto. Esse mar salgado aqui é o Mar Morto, ok? Então você vê essas divisões de localidades. E aí o verso 63 a gente traz uma informação também bem interessante. Tá? Ele fala aqui no verso 63, não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim ficaram habitando os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Então, olha que coisa interessante. Tá? A ordem do Senhor para o povo de Israel é que eles dominassem, tomassem conta. Tá? E já desde os primeiros momentos pós-batalha, o que você vê? Você vê já a dificuldade do povo de Israel, e aí não é algo exclusivo para Judá, mas você vai ver isso em outras tribos, a dificuldade em cumprir integralmente o que o Senhor colocou. O Senhor não queria que os habitantes desses povos, como por exemplo fala aqui dos jebuseus, o Senhor não queria que eles permanecessem vivos. Tá? A ideia do Senhor é que eles tivessem sofrido juízo e todos tivessem sido mortos. Tá? Aí vem uma informação interessante. Quem habitava, quem era, entre aspas, dono da cidade de Jerusalém, eram os jebuseus. Eles habitavam aquela região toda. Tá? Talvez eles com certeza temeram ser totalmente destruídos. A Bíblia não é muito clara no que aconteceu, mas o que claramente não aconteceu foi o extermínio dos jebuseus. Então os jebuseus permaneceram ali, eles não foram embora, eles continuaram permanecendo na terra, tá? E assim houve, você vai ver essas misturas que acabam acontecendo por conta disso. Tá? Até que há um momento em que o povo de Israel agora sofre pela presença desses habitantes na terra, que se levantam contra eles, tá? Que não só os fazem pecar, mas também se levantam contra ele. Tá? Já falei que Deus não queria que Israel instituísse paz, ele desejava que Israel os expulsasse e os destruísse. Tá? Essa expressão que é usada aqui no texto, né, falando sobre que eles não expulsaram os jebuseus que habitavam, né, na terra, ela também aparece em 1 Juízes 1, 21, tá? Mostrando ali, falando da conquista aqui de Jerusalém.
tá? A conquista ali dessa região toda. E é interessante, por quê? Porque em Juízes vai dizer o quê? Que quem conquistou ali foi Benjamim e não Judá. Tá? Mas você depois sabe que quem conquistou de verdade foi Judá. E quando fala que houve uma falha, né, esse conquistou de verdade é que basicamente tomou a terra, mas quem falhou em expulsar de fato os jebuseus foi Benjamim e não Judá. Então, quando você lê, por exemplo, Juízes, você vai ver que a ênfase está em Benjamim, tá? Mas na verdade, Jerusalém se encontrava na fronteira entre Benjamim e Judá. A princípio, queridos, não sei se vocês sabem, mas Jerusalém não pertencia a nenhum das tribos especificamente, tá? E quem habitava lá já há muito tempo eram os jebuseus, tá? Então, naquele primeiro momento, eles conquistaram a terra, mas eles não expulsaram e não destruíram os jebuseus. Então, quando eles estão ali, houve o quê? Houve aquela tolerância. E a coisa é tão louca, gente, que a cidade de Jerusalém, estando no território que ficava entre Judá e Benjamim, a cidade continuou a ser dirigida pelos jebuseus. E eles só foram literalmente expulsos de vez e tirados de vez dessa situação quando Davi toma Jerusalém. Quando Davi conquista Jerusalém. Agora, o que nós estamos vendo aqui é bem antes de Jerusalém. Não é agora, é bem antes de Jerusalém. Tá? E o texto mostra o quê? Que a tribo de Judá, ela vai, isso está lá em Juízes 1:8, ela vai conquistar Jerusalém posteriormente, tá? Mostra que Benjamim não expulsou os jebuseus da sua terra, tá? Então Judá tomou as colinas não fortificadas do sudoeste, mas Benjamim falhou na tomada da cidade murada na montanha do leste, tá? Por que isso aconteceu? Como isso aconteceu ou não aconteceu? Não é uma resposta fácil, porque os fatos não estão inteiramente claros, tá? O que fica claro é que os jebuseus vão viver com os israelitas durante muito tempo. E isso vai ser muito ruim para os israelitas, não para os jebuseus, porque os jebuseus vão levar o povo de Israel ao pecado, à idolatria, à imoralidade, que era aquilo que era vivido e praticado entre os jebuseus, tá? Outro fato, ao que tudo indica, Judá tomou as colinas não fortificadas do sudoeste, né? Não é muito claro todo esse processo, tá? Mas o que é interessante é que em Juízes 19, versículo 11 e 12, tá? Os levitas ali da região de Efraim chamaram Jebus, né, que era Jerusalém, de cidade estranha. Agora, olha que interessante. Jerusalém hoje é símbolo de Israel, né? Jerusalém é símbolo de toda a história de Israel. E nós estamos num contexto histórico agora onde não há esse contexto, né? Jerusalém é mais uma cidade, Jerusalém ficou sendo governada pelos jebuseus, mesmo os jebuseus se tornando, de certa forma, servos da tribo de Judá. Eles se tornaram servos ali, ficaram servindo, ficaram numa posição menor, tá? Mas ainda assim eles controlavam a cidade, o que é um absurdo. É um absurdo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. As lições espirituais são muito claras de coisas que, se nós não tomarmos cuidado, essas coisas vão lentamente tomando controle. E aí, onde Deus deveria ter o controle, onde nós deveríamos estar à frente, nós vamos ver que outros estão à frente, que outras coisas estão no lugar, e que de vez governarmos, nós estamos sendo governados. Nós temos que ser governados por Deus e governar as coisas que Deus colocar sobre a nossa responsabilidade. E muitas vezes não é isso que acontece. Nós não estamos sendo governados por Deus e nós não estamos governando, cuidando
das coisas que Deus colocou em nossas mãos, ok? Que mais aqui? Basicamente, a gente já está vendo que muito cedo no processo de conquista, não num processo de batalha, mas num processo de conquista, de tomar posse, de viver, nós já estamos vendo o povo de Israel já tendo as suas primeiras falhas, e já está ali, assim como aconteceu com os gibeonitas, eles estão agora aí, já não são apenas os gibeonitas, agora nós temos os jebuseus também, que estão já vivendo ali debaixo do nariz de Israel. Isso é muito importante porque isso também acontece muitas vezes com a gente, queridos. Muitas vezes existe aquilo que nós temos que fazer, nós temos que trabalhar, que nós temos que estar à frente, tomando decisões, ocupando, fazendo, e muitas vezes nós não fazemos, nós não tomamos a frente, nós não temos a atitude correta e necessária diante do Senhor, e aquilo que deveria estar sendo já trabalhado, acabamos deixando as coisas paradas e acabamos tolerando a presença de coisas que Deus não queria que estivessem mais nas nossas vidas. Bom, chegamos aqui então, Josué 16, tem um pouquinho de tempo para falar, porque é bem pequenininho, Josué 16, tá? Diz assim: a sorte que tocou os filhos de José começa no Jordão, na altura de Jericó, na banda oriental das águas de Jericó, e vai ao deserto que sobe de Jericó para a região montanhosa de Betel. De Betel sai para Luz, passa ao termo dos Arquitas até Atarote, e desce rumo ao ocidente ao termo de Jaflete, até o termo de Bet-Horon, de baixo, e até Gezer, terminando no mar. Assim alcançaram as suas heranças os filhos de José, Manassés e Manassés e Efraim, gente, desculpa. Aí ele fala assim, descreve aqui no versículo 5, foi esse o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, para o oriente o termo da sua herança é Atarote e Adar, até Bet-Horon, de cima sai este termo para o ocidente, junto a Miqumetá ao norte, vira para o oriente até Taanate-Siló e passa por ela ao oriente a Janoa, desce desde Janoa a Atarote e a Nairate, toca em Jericó e termina no Jordão. Da Tápua vai o termo para o ocidente ao ribeiro de Caná e vai terminar no mar, que é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, juntamente com as cidades que se separaram para os filhos de Efraim, que estavam no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades com suas aldeias. Não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. Os cananeus habitam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalho forçado. Vamos entender aqui, tá? Mais uma vez você vê essa divisão das terras, tá? Aqui falando de Efraim, mas cita Manassés, que nós vamos falar na semana que vem, tá? Que já é um capítulo maior do que o capítulo 16, tá? Mas os dois recebem, resumindo de certa forma, tanto Efraim como Manassés, eles recebem apenas um quinhão, tá? Eles recebem juntos esse quinhão de terra. Isso vai causar uma reclamação, que depois aparece no capítulo 17, tá? Que mais? Nós vamos encontrar aqui, ele fala das informações, das cidades todas que estão aqui, e aí, gente, chega no versículo 63, tá? E esse versículo 63, ele é bem... que versículo 63? Desculpa, gente. Eu comecei a ler de novo o capítulo 15. Eles estão falando aqui das cidades, da divisão, mas aqui no versículo 10, tá? Observe que lá no versículo 63, isso do capítulo 15, né, diz que eles não expulsaram os jebuseus. E agora você vai ver, tanto com Efraim e também com Manassés, no verso 10, que eles não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, tá? E fala que os cananeus habitaram junto com os efraimitas até o dia de hoje. Claro que o dia de hoje não é hoje, mas quando a carta então ela foi escrita, o contexto atual era que naquele momento
os cananeus estavam habitando juntamente com o povo ali. Então, mais uma vez, você vê já um erro em Judá, em tolerar e não expulsar, e você vê o mesmo comportamento se reproduzindo, tá? Agora sobre a questão de Efraim. Eles não expelem os cananeus, tá? O fato é que mais para frente depois, ainda que o texto diz que eles ficaram sujeitos ao trabalho forçado, né? A medida é que eles puderam crescer também como povo, né? Em meio aos efraimitas. E depois eles vão se tornar pedra de tropeço para o povo. E depois, né, há o perigo até do povo de Israel se tornar servo deste povo que deveria ter sido destruído. Então essa relação, ela é sempre muito complicada, ela é sempre muito perigosa, porque você mistura as coisas aqui, né, mistura coisas que não deveriam ter sido misturadas, e o resultado pode ser um resultado que não agora, mas lá na frente esse resultado vai te trazer problema. Então já estamos vendo aí, já não é apenas um erro de Judá em não fazer isso. No processo de conquista de Efraim, a gente encontra o mesmo erro, o mesmo problema se reproduzindo com o povo que estava ali, sem entender que isso lá na frente, na verdade, se voltaria contra eles. Há coisas que nós fazemos, gente, há coisas que nós não fazemos, que num primeiro momento parece que não vai dar nada, mas depois, o que isso mostra? Isso vai dar problema, tá? Isso vai se voltar contra nós, isso vai causar algum tipo de problema. Então, o fato é que quando eles menos esperavam, tá? Eles estão com o povo de Israel ali, o povo, né, não só ali no caso o Judá, mas aqui no caso os efraimitas, eles estão com um problema, tá? Ali no meio deles. Um problema que vai trazer aspectos sociais, um problema que vai trazer aspectos espirituais sobre a nação. Então, é interessante, apesar de ter muita informação de lugar aqui, você vê a informação no capítulo 15 de Caleb, né? Você vê a questão também no capítulo 15 da falha de Judá, e a gente vai para o capítulo 16 e você também já vê a falha dos efraimitas. Tá? Então, isso é um alerta. Eu quero terminar a nossa aula hoje dando esse alerta. Esse é um alerta para nós. Um alerta que nós precisamos constantemente estar compromissados em fazer as coisas conforme o Senhor fez. Por quê? Porque o Senhor já tinha dado vitória para eles. Então não é que o Senhor não deu vitória. Na verdade, eles não estavam fazendo algo que o Senhor pediu. Querido, quando nós obedecemos o Senhor, é certeza de bênção, é certeza de sucesso, é certeza que as coisas vão se encaminhar da forma certa. Mas quando nós não obedecemos o Senhor, nós pagamos o preço. Pagamos o preço, que às vezes nós não pagamos o preço logo de cara. Às vezes nós vamos ter que caminhar um pouco e lá na frente a gente percebe o quanto saiu caro aquilo que a gente fez aqui atrás. Então, né, volto a dizer, eles não fizeram o que o Senhor falou, Judá não fez o que o Senhor falou, Efraim não fez o que o Senhor falou, e eles acabaram tendo que ficar lidando com uma situação que eles não precisariam lidar. E a verdade é essa, quando nós fazemos as coisas no tempo, na direção do Senhor, não sobra resquício, mas quando nós não fazemos, nós acabamos tendo que lidar com situações que nós não precisaríamos lidar necessariamente com elas. Amém? Espero que a aula tenha sido boa, tenha ajudado você a entender esses pontos espirituais, para que você aplique isso na sua vida e para que a sua vida seja transformada em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por essa aula, por esse estudo. Abençoa cada um dos meus irmãos, que sejam abençoados, fortalecidos, direcionados pelo Senhor, e que eles possam aprender com a lição aqui do texto, Senhor, e eles possam propor no coração deles verdadeiramente viver, Senhor, debaixo da Tua vontade e fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido a fazer. Graças te dou nessa hora. Abençoa o teu povo, dá a eles uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe. Um excelente domingo na graça e na paz de Cristo, o nosso Senhor. Uma excelente semana para você, da mesma forma.
Fique com Deus, até a nossa próxima aula. Um abraço, até mais.